Oi pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Anelisa, fiz o 27º Renascer com Maria e hoje eu vou partilhar com vocês o Evangelho de Marcos 12, de 38 ao 44. Gostaria que vocês pegassem a Bíblia para fazer a leitura. Eu não vou ler aqui, mas eu vou comentar um pouco do Evangelho e o que Deus falou comigo nesse Evangelho específico, né? Primeiro ele fala no Evangelho sobre como os doutores das leis queriam ser reconhecidos, sabe? Porque eles ficavam se amostrando em praças, enfim, sempre nos primeiros bancos da sinagoga, e isso fazia com que era muito o mostrar, né? Era o estar à frente. E em sequência dessa leitura fala sobre os depósitos das moedas, aonde a grande multidão depositava uma quantidade de moedas. Os doutores das leis depositavam muitas moedas, mas era o que sobrava para eles. E aí veio uma viúva e depositou 2 moedas. O que esse evangelho, assim, ó, o que me veio muito ao coração sobre esse evangelho? Que Deus me falou sobre o tanto que nós focamos no outro. Os doutores das leis, eles focavam no, no que os outros iam pensar deles, focavam tudo sobre o outro. Então eles não conseguiam olhar para dentro de si. É, e é muito profundo isso. Eu aprendi nos últimos tempos sobre a minha vida, assim, ó, que isso, Deus foi me mostrando de que se a gente vive assim, a gente vive uma eterna fuga da gente mesmo. E Deus nos mostrou que nós somos imagem e semelhança dele. Então, assim, ó, a gente precisa encontrar Deus, certo? Essa é a nossa busca de vida, assim, de existência mesmo. E eu aprendi que como eu reconheço Deus, sim, eu reconheço no outro, reconheço, mas eu reconheço Deus em mim. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu permito que Deus haja em mim, mais eu permito que Deus me mostre quem é Ele. Porque eu vejo o meu lado humano e eu saio daquela questão do ser divino, de que é uma eterna briga da humanidade, né? Que quer ser Deus. Eu até estava vendo, me fez resgatar, na verdade, umas anotações que eu tinha sobre uma pregação do padre Paulo Ricardo sobre a idolatria, né? Que é colocar pessoas, coisas ou si mesmo no lugar de Deus. Isso faz com que a gente tire o foco da existência, né? Da essência humana. Porque a gente quer ser Deus, e aí me lembrou a Gabi, né? Deixar Deus ser Deus. Os fariseus, os doutores das leis, não conseguiam entregar as 2 moedas. Por quê? Eu não vou chorar. Por que eles não conseguiam? Porque ficavam no mostrar para o outro. Não se interiorizava e via o que estava dentro, sabe? As 2 moedas é o que dói. É o seu ser e não o ter. O ter é fácil você entregar, que é algo material, daqui a pouco você consegue de novo. E o ser? Qual é a complexidade de você entregar o seu ser? Exemplo, assim, ó, eu consegui aprender nos últimos tempos alguma, algumas parte ruim de mim. Isso dói. Só que assim, ó, a gente não quer enfrentar a dor, a gente não quer enfrentar o que nos tira do nosso conforto, né? Então, vou dar um exemplo, assim, de forma prática, né? Isso tem me feito muito voltar para Deus. Quando eu olho com esse outro olhar, é sobre obediência, independência e controle. Essa mania da gente de querer controlar tudo, entende? Eu quero ser Deus, eu preciso ter a dependência de Deus. Uma vez Deus me falou exatamente isso, assim, ó, quem for independente de mim, o demônio, sabe? Então a gente precisa entender essa dependência de Deus. A gente precisa entender o nosso lado humano. Só eu entendendo a minha parte ruim, eu vou conseguir entregar para Ele. E aí, como Paulo, né? Deixar que Ele vive em mim e não eu que vivo em mim.
eu acho que é muito isso que os doutores da lei não conseguiam. E a viúva das duas moedas conseguiu, de forma que ela entregou o ser, que foi o que é a confiança na providência. Ela entregou o que ela tinha e não um excesso. E aí, assim, ó, o que a gente está fazendo, sabe? Sobre tudo isso. Enfim, ia ficar partilhando um monte de coisas, mas eu acho que em resumo de tudo é isso. E fiquei muito feliz pelo convite e eu gostaria muito que a gente pudesse refletir sobre tudo isso e o Renascer como um todo, assim, ó, voltasse para cada um para dentro de si. Esse tempo fez a gente voltar para dentro de si. E uma frase que levo para a vida toda, assim, ó, já tem alguns anos que eu consegui, graças a Deus, alguém me falou isso e mudou a minha vida, que assim, ó, o seu pecado não tira a sua eleição. O modo como você era não tira a sua eleição. Você é filho. Então, como filho, você é eleito e você tem um lugar ali, sabe? Você tem uma cadeira ali na mesa. E Jesus quer isso da gente. Só que a gente precisa se decidir. E tá tudo bem você cair, desde que você levante e queira se decidir por ele novamente, sabe? Por isso que existe a confissão. Então, que nós possamos ter esse olhar misericordioso com a gente e com os outros. Parar de querer, né, controlar a vida dos outros, ser alguém, ser Deus na vida dos outros, colocar coisas ou enfim no lugar de Deus e que a gente possa ser a nossa essência, né? Muito obrigada. É isso, assim. Se alguém quiser partilhar, estamos aí. Deus abençoe e um beijo. Até a próxima.